Olha, hoje é um dia feliz porque os brasileiros que estavam lá presos, retidos em Gaza, conseguiram sair, finalmente, né? O Brasil respira aliviado, eles entraram no avião. O Lula falou alguma coisa sobre Israel. Hoje eu queria ouvir com você e com os internautas. Vamos ouvir, depois a gente comenta. Coloca aí, por favor, Gui. Mulheres e de crianças que já morreram. E a quantidade de crianças desaparecidas, a gente não tem conhecimento em outra guerra. Nessa guerra, sabe, depois do ato provocado, e eu digo ato de terrorismo do Hamas, que provocou um ato, as consequências da solução do Estado de Israel é tão grave quanto foi a do Hamas, porque eles estão matando inocentes, sabe, sem nenhum critério. Sem nenhum critério. Sabe, joga bomba onde tem criança, onde tem hospital, a pretexto de que um terrorista está lá, não tem explicação. Primeiro vamos salvar as crianças, as mulheres, aí depois faz a briga com quem quiser fazer. O que você achou, Antônio, desse comentário? O que você está achando dessa situação aí na Palestina? Primeiro, né, eu fico contente, até coloquei agora, fiz um posicionamento no Twitter, no X, né, sobre essa fala do Lula. Eu estou falando desde lá de trás, e às vezes me critico muito, porque estou falando, acho que eu estou puxando o saco de Lula, eu não puxo o saco de ninguém. Eu analiso, entendeu? Eu sou um estudante um estudante fortíssimo nessa situação de geopolítica e de ciência política. E eu tenho visto o comentário, eu tenho visto posicionamento de estadistas, e tenho visto posicionamento de gente que governa covardemente. Estou vendo gente mudar de posição agora, como é o caso do Biden, como é o caso da França, o nosso amigo, o presidente lá da França também. Macron. O Macron passou a acreditar, passou a cutucar Israel também. Começou agora a falar o que todo mundo está vendo, mas com hipocrisia, né, se estava aí defendendo. Lula, desde o início, tentou falar isso aí e foi obrigado a ficar calado, porque o pessoal em torno dele começou a se preocupar mais com o problema dos brasileiros que estavam em Israel, que poderiam ter a resistência de lá para serem liberados para embarcar para o Brasil. E a gente viu que isso aconteceu, entendeu? Às vezes nós vimos demonstrações de Israel aí que não tem nada de coincidência, de se encontrar com o ex-presidente Bolsonaro, nada disso. Tudo isso é ato programado de Israel para cutucar o governo Lula. Então eu entendo que ele teve até que ter cautela para falar, mas eu mesmo já vinha alertando que tanto o presidente Macron como o Biden já estava dando sinais de que isso aí estava de tal maneira desgastando eles mundialmente que eles estavam começando a mudar de posição, né? E eu comparo desde o início o ato de terrorismo, como Lula fala hoje, do Hamas, né, ao que Israel está fazendo em Gaza, é a mesma coisa, Miguel. O que o Lula fala hoje é o que eu penso, estou falando há bastante tempo. Não é porque você sofre um ato terrorista que você revida, entendeu? Da mesma forma, o ato terrorista com gente inocente, só que em proporções 10 vezes mais. O Hamas é um grupo, entendeu? O Hamas é um grupo e não é o Estado. Israel é um Estado. O Israel responder a um ataque terrorista que mata gente no seu território, entendeu? Que não são todos israelenses, como eles falam. Tinha brasileiro, tinha outra gente, tinha americano, tinha um monte de outras nacionalidades lá. Israel fazer o mesmo ato, né, contra o povo palestino, revidar da mesma maneira,
Só que triplicando, quadruplicando, isso não é causa que justifique esse morticínio, entendeu? Isso é uma sandice do Netanyahu, que está caindo, né? Está com problema com a justiça, tudo. Ele usou desse ato do Hamas para declarar uma guerra insana para se manter no cargo. É isso que ele está fazendo, a custa do quê? De vida, de mulheres, de crianças, de inocentes. E o que ele está fazendo? Ele quer anexar território. Ele não aceita a proposta de ninguém de ter ali um Estado governado pelo Estado palestino, alguma coisa. Não. Ele quer incorporar território e matar inocentes o tempo inteiro. Se Israel, o povo de Israel, não tirar esse Netanyahu de lá o mais rápido possível, ele vai levar o povo judeu a sofrer no mundo inteiro como jamais sofreu. Eu acho que ele está fazendo isso. É isso aí. Eu também acho. Eu acho esse raciocínio seu é exatamente o que desde o início muita gente falou. Inclusive o presidente da Turquia, a primeira coisa que ele falou, Erdogan, o Hamas é um grupo político, é um partido político, ele tem atuação na faixa de Gaza, inclusive na Cisjordânia, outros não têm, mas é um grupo político radicalizado, cometeu um ato de barbárie e tudo, né? Agora, o Israel é um Estado organizado. É um Estado. Isso que é grave e que as pessoas não têm que entender. Ai, que é bolsonarista, que é lulista, que é petista. Sabe, esquerdista, direitista, isso é uma idiotia. Apoiar um Estado fazer um tipo de reação dessa é a barbárie, um atraso civilizatório. Eu não consigo entender a defesa disso daí por ninguém no mundo. Morte de criança, o que eu tenho que ver o povo palestino? É a mesma coisa, se um vizinho seu, né, comete uma besteira lá com o vizinho com um prédio na frente, vai lá e mata uma criança. Aí o cara lá, o pai lá, vai lá e mata o prédio inteiro porque um vizinho seu matou. Você acha que justifica uma coisa, justifica a outra? Não tem nada a ver. É boa comparação, porque alguém poderia falar, não, mas o Hamas foi eleito lá na faixa de Gaza. Não, você elege um síndico do prédio. Aí o síndico vai lá e faz uma barbaridade qualquer. Aí você explode o prédio todo? Você pode explodir o prédio inteiro porque o síndico foi escolhido por você. Você sabia que ele ia cometer uma insanidade? Você pode prever que ele iria cometer uma insanidade? Não. Agora, a insanidade, né, do Estado em revidar dessa maneira para cada palestino, né, que Israel mata lá em Gaza, em qualquer lugar, vai se ter 10 mil, 15 mil que vão nascer com ódio mortal do que está acontecendo. Eu faço uma outra comparação. Vamos lá. Eles falam que vão acabar com o Hamas, que vão fazer isso aqui, tal. Igual todo mundo que assume o governo do Rio de Janeiro fala que vai acabar com o tráfico lá, vai acabar com tudo, vão invadir isso aqui, fazem uma operação espetaculosa, maravilhosa, tudo bem. Então vamos lá. Eu invado o Morro do Alemão e mato o chefe do tráfico do Morro do Alemão, dando como exemplo. Né? Acabou o tráfico lá? O que acontece na mesma hora, Miguel, que é morto o chefe do tráfico? Né? Assume outro. O primeiro que está ali vem e assume. Né? Aquilo não vai acabar. Aquilo não vai acabar, vai continuar. Você mata um chefe, mas você não acaba com aquilo. Como que eles vão acabar com o Hamas? O Hamas é uma ideia. É um partido lá em Gaza, tudo isso aí. Mas é uma ideia. Né? É uma coisa de defender a Palestina, isso, aquilo. Como que você vai acabar com isso? Você só vai fazer crescer isso no mundo inteiro. Né? E nascer um monte de gente radicalizada e com ódio que vai se eternizar, não vai acabar nunca. Isso aí, defender essa sandice do que Israel está fazendo como Estado lá em Gaza, né, que para mim é contra o povo palestino, não tem ninguém que possa defender isso daí de sã consciência. Exatamente. Israel, além de ser um Estado organizado, é um dos Estados mais ricos do mundo, mais desenvolvidos. Tem um sistema altamente organizado, tem relações internacionais com todos os países. Não é um Estado falido, um Estado com problemas.
Estado com alta tecnologia. Então, uma reação dessa irracional prejudica, por exemplo, você falou a solução, a solução é política, obviamente. A solução tem que ser política, não destruir totalmente a faixa de Gaza, transformar tudo em pó. O que eles vão fazer com aqueles 2 milhões de pessoas? Porque vai acabar a guerra, as pessoas agora vão ter uma vida muito mais difícil, porque você destruiu a infraestrutura daquelas pessoas. Sim. Onde eles vão morar? Para onde eles vão voltar, essa gente? Você é expulso da tua casa, você é expulso do lugar, você não tem condição para nada, é gente pobre, gente inocente, criança, mulheres, indefesos, né? Saindo aos milhares porque Israel está mandando sair de casa, então vou te matar. Isso é uma reação lógica. Isso não existe, sabe? Isso, quem defende isso tá guiado pelo ódio. E para mim, eu costumo dizer que o ódio sempre cega a visão. Né, Miguel? Para mim, o ódio cega a visão. E isso que estão fazendo, defender uma coisa dessa aí, sabe? A hora que acabar isso aí, acabou a Hamas? Acabou nada. Entendeu? Vai continuar, vai se montar outra célula aqui, outra lá, tal, vai se expandir, vai crescer mais, entendeu? E a revolta contra Israel e contra o povo judeu vai ser maior que foi do Holocausto. Isso já é. São 1 bilhão. São quantos bilhões de muçulmanos? Agora até perdi a conta. É 1 bilhão, 1 bilhão e meio. 1 bilhão e tanto de isso. Agora acredito, então imagine que essa gente vai ter, sabe, de ódio, né, de gente inocente, de israelenses inocentes também, de judeus inocentes. Por quê? Porque o Netanyahu está vestindo e fazendo o poder de Estado dele, né, e fazendo essa barbaridade com palestinos. Eu acredito que isso aí só vai piorar o quadro, ele não fica... Veja, ele tem mais, né? A reação dele se dá por um outro motivo principal, que eu acho que é aí que é a raiz de tudo. Ele estava sendo acusado, né, de ter um sistema de defesa fantástico, de inteligência fantástica, Mossad, tal, e ele foi pego de surpresa. Então, estava sendo acusado de incompetência. E para não ser acusado de incompetência e tirarem ele do cargo, ele declara uma guerra. Você sabe como que é a guerra de Israel, declara, todo mundo fica junto até esse momento, né? E depois pratica essa sandice aí. Para quê? Para reparar um ato, né, que ele foi surpreendido e não esperava, e o sistema de inteligência deles não captou que aquilo poderia acontecer. Essa foi a reação dele. A reação dele foi para se defender e para se manter no cargo. E ele está assassinando um monte de inocentes. Exato. Tem essa questão que alguns tentam transformar isso numa polarização ideológica, que não tem sentido. Tanto não tem sentido que, por exemplo, tem muita gente de direita nos Estados Unidos, né, que está tá mais contra Israel do que pessoa de esquerda. Na Europa, idem. A divisão não é essa. Né? A divisão está mais entre o bom senso, entre quem quer uma solução racional para aquilo, né? Do que alguns que não têm noção de geopolítica e não se preocupam com essa guerra escalar, entrar o Irã e virar a porra da Terceira Guerra Mundial. Tem gente que não pensa nisso. Não, sabe, hoje tudo se resume a um fla-flu. Incrível, mas é incrível. Parece torcida de futebol. Todo mundo perde a racionalidade para entender o seguinte. Veja, não é um ato de barbárie, não justifica um outro. Os fins, né, os meios vão justificar os fins, os fins justificam os meios, né, seja a maneira que se quiser usar. É isso que nós vamos defender sempre. Aonde? Isso sabe o que é, Miguel? Defender um pensamento desse é defender a guerra sem fim. Entendeu? Isso não tem fim. Eu te ataco, você me ataca, isso. Sabe, como aquelas velhas famílias do coronelado, né, do Nordeste. Um matava o outro matava o outro, matava. Era guerra de anos, não tinha fim. Por quê? Ódio. A criança hoje cresce e vai ter o ódio daquilo que viu o pai passar, a mãe, o irmão morrer, seja o que for. É o ódio
que as pessoas hoje têm, né, principalmente dessa parte dos Estados, da política internacional dos Estados Unidos, dos americanos. Por que tem o ódio? Porque eles se metem na guerra de todo mundo, eles fabricam guerra à torta e à direita, se metem na política de tudo, tira ditador, bota outro, começa, mata um, faz outro, invade. Então, o que acontece? É um país que tem que ficar o tempo inteiro pensando em se proteger, em atentados, tudo, porque tem uma maneira de governar que não pensa em paz. O Lula falou isso lá atrás. E eu posso te falar isso aqui com uma coisa, você acabou de tocar um ponto aí muito interessante. Eu não sou de esquerda, eu não sou de direita, entendeu? Eu não sou nada disso. Eu vejo os fatos, eu analiso fatos. Se o Lula estiver correto numa decisão dele, eu vou falar sobre aquele fato dele estar correto e vou elogiar. Ao mesmo tempo que vou imediatamente, né, me colocar contra, se fizer uma coisa que eu acho que para um todo, para o país, é ruim. Então, o que está faltando hoje não é nem centro, não é direita, extrema esquerda. E essa conversa, está faltando bom senso, está faltando gente pensante, está faltando inteligência. Né? É isso que eu estou enxergando. Tudo que você fala, você defende uma coisa, você é bolsonarista. Aí você defende uma coisa, você é esquerdista. Você, sabe, essa loucura dessa politização está deixando as pessoas burras. Eu estou vendo que tem um monte de gente se pronunciando, né, que eu até entendia inteligente, mas se pronunciando como idiotas. Sabe, eles não vão no cerne da questão, né, que é matar criança, fazer isso daqui, isso, aquele outro, invasão do Estado. Não, eles vão naquela, tipo, eles mataram lá, você quer que faça o quê? Fique quietinho? Sabe, não é assim. Essa reação, né, ela é ilógica, ela é irracional. Está faltando inteligência, está faltando discussão, está faltando isso aí, abrir essa discussão sem essa politização horrível que está emborrecendo o ser humano, não é só aqui, no mundo inteiro. Né? É isso que eu estou vendo, a minha análise é essa do que eu vejo. Tony, eu vi algumas entrevistas de lideranças europeias e pessoas que analisam, né, tentando justificar a matança de civis na Palestina, dizendo, não, uma guerra assim mesmo. Na Alemanha, na Segunda Guerra, a Inglaterra bombardeou Dresden, matou um montão de gente. Então, beleza, né? Quer dizer então, que a gente não evolui, quer dizer que quer voltar à mentalidade de Segunda Guerra Mundial. É isso mesmo que esse pessoal quer. É inacreditável. Mas por isso que eu estou falando, sabe, o ódio, essa polarização de tudo, esquerda, direita, ultradireita, isso, aquele outro, eu acho que tudo isso começou, ao meu ver, né, começou essa discussão histérica, tudo, com a eleição do Trump lá atrás, depois com a eleição do Bolsonaro aqui, essas ideias começaram a florar de tal maneira, sabe, e o que eu fico surpreso com isso tudo é que a reação, entendeu, é idêntica a dessa gente que não pensa. É isso que eu fico vendo, como é que essas coisas vão acabar, porque está faltando racionalidade, entendeu? Está faltando inteligência nisso tudo. Eu não sei de que maneira acaba uma coisa quando você tem, se discute racional. Né? É a mesma coisa discutir cor, religião, né? Política, você pode discutir, tudo bem, mas preferência é preferência. Mas a hora que entra a irracionalidade de emoções, entendeu? E você tentar fazer a vida política, a vida dos países, de tudo, né? De se tornar emocional e não racional, eu acho que nós estamos tendo uma evolução civilizatória jamais vista. Nós deveríamos estar avançando com essa tecnologia toda que nós temos à disposição, mas a gente, como ser humano, a gente está evoluindo. Exatamente. E comparar a faixa de Gaza com a Alemanha nazista, que era um país, que era o país mais poderoso do mundo, né? Com o maior número de armas do mundo. Do mundo. A Alemanha quase ganhou aquela guerra. Contra o mundo inteiro. Contra o mundo inteiro.
quase ganhou. Comparar um país com 70, 80 milhões de pessoas, comparar com a faixa de Gaza, os caras que não tem nada. Não representa nada. Os pobres coitados, 2 milhões de pessoas lá, pobre coitado. É a região mais pobre do planeta. Mais pobre do planeta. Isso. E fazer essa gente sair aos milhares de casa, porque ou você sai, eu vou te matar na tua casa. Isso é correto? Isso é uma política de Estado? O Estado de Israel fazer isso daí? Sabe, eu não entendo essa sandice. Olha, por mais que eu pense. A gente tem que mudar de pauta, tem que falar de política nacional. Eu nem pensei em falar disso com você. Agora que eu lembrei que, por coincidência, tem um assunto relacionado ao Moro. Eu vou chamar aqui o... Eu juro que eu não pensei em falar, eu não te chamei por causa do Moro, não, mas é porque... É bom a gente falar do Moro, a gente não pode esquecer dele. Mas aí eu vou pedir para o Ivan. Bem-vindo, Ivan, tudo bem? Boa tarde, Miguel. Boa tarde, Tony Garcia. Boa tarde a todos. Boa tarde, Ivan. Então eu vou pedir para o Ivan trazer essa história. A história de hoje está em toda a mídia nacional, essa história. Aí a gente comenta. Pode trazer, Ivan, por favor. É isso, Miguel. Vamos lá. Bom, essa notícia, na verdade, saiu ontem. Hoje houve já uma repercussão, uma resposta do Moro a essa notícia que saiu, né, que é o seguinte. O Conselho Nacional de Justiça, né, após a correição realizada na 13ª Vara Federal, aquela correição que havia identificado transferências totalmente irregulares de dinheiro proveniente dos acordos de leniência da Lava Jato, né, identificou que sumiram vários bens, entre eles obras de artes caras da 13ª Vara. Né? Esse desaparecimento dos objetos foi constatado ao longo dessa correção. Como eu disse, essa correção aponta indícios de uma condução caótica nos recursos dos acordos de leniência. Esse é o termo, inclusive, que o relatório do CNJ usa, né? Condução caótica desses recursos. E, além disso, vem agora a notícia de que não foi possível identificar uma série de bens e recursos, entre elas obras de artes e outros bens aí de investigados na Lava Jato, que estariam, inclusive, confiscados no exterior, né? O CNJ constatou que vários bens que deveriam ser inventariados, inclusive não estavam inventariados, e deram falta aí desses bens, né? O Moro hoje se pronunciou sobre isso, né? Ele negou qualquer irregularidade, por óbvio, né? Ele fez essa declaração em uma entrevista à Jovem Pan News hoje, e ele disse que o que está acontecendo com ele é uma perseguição, né? Ele falou, o que a gente, abre aspas, o que a Corregedoria do CNJ vem fazendo de maneira bastante questionável é uma perseguição. Isso aí é plantação de notinha na imprensa, alegou o Moro, né? Depois ele diz ainda, nas operações, muitas vezes as pessoas lavavam dinheiro comprando obras de arte, e a gente aprendia. O que a gente fazia? Colocava nas mãos do Museu Oscar Niemeyer. Estão tudo lá, segundo o Moro, né? Mas o CNJ, segundo reportagem do portal Consultor Jurídico, né, o Conjur, reportagem que também foi repercutida pelo jornal O Globo, diz que o CNJ, sim, apesar do Moro dizer que essas obras de artes eram enviadas ao Museu Oscar Niemeyer, que várias delas não foram identificadas, né, e além dessas obras de artes, outros bens teriam sumido durante essa gestão do Sérgio Moro na 13ª Vara, né? Essa correção, só para fechar, como eu disse, é aquela que tinha identificado essa gestão caótica de recursos, né? Se descobriu muita coisa, mas até agora o Moro não foi alvo de nenhum tipo de ação, de nenhuma ação direta ou processo com relação a essa gestão na 13ª Vara, né? Se isso vier, vai vir a partir desse relatório. A novidade é que esse relatório ainda aponta, além, né, dessa gestão caótica de recursos, esse sumiço de bens e obras de arte, e isso, claro, deve ensejar algum tipo de outra investigação, né? Tony, vou ligar esse microfone aqui de novo. Qual o seu comentário sobre isso? Bom, quero deixar claro, primeiro, uma coisa. A gente tem que botar as coisas no devido lugar e até dar crédito, né, para quem de devido, né? Quem levantou esse problema do dinheiro, a primeira pessoa que levantou lá foi o Dr. Apio. Ele foi a primeira pessoa antes. Ele pediu a correção.
A gente tem que colocar as coisas no lugar. Vamos lá. O Torato entrou lá, ele pegou tudo que tinha, que poderia estar na mão dele lá, ele foi vendo, revendo, e ele pediu o quê? Primeiro, ele também viu a minha denúncia que eu tinha feito em 2019 para a Gabriela Arratti, né? Viu que ela engavetou, viu o que ela estava fazendo, ele pegou e mandou para o STF. É a primeira coisa que ele fez. E depois ele foi vendo outras coisas, ele falou que pelo menos o que ele via ali, né, tinha 350 milhões que tinham desaparecido, que tinha que se fazer uma auditoria para se chegar aonde é que estava esse dinheiro. E eu posso afirmar aqui uma coisa também, que eu né, através da minha família de empresa e tal, em 2006 ou 2007, uma coisa assim, a gente depositou o que ele disse que eu seria obrigado a depositar, para que se tivesse alguma coisa de consórcio, aquilo lá está garantido o pessoal que tinha os consorciados. Maravilha. Aquilo era o prazo de 10 meses para se dar. Passaram-se 10 meses, não aconteceu nada, não tinha ninguém, eu sabia que era mentira. É 1 ano, 2 anos e tal, nunca apareceu ninguém. Ele teve uma briga com outro juiz e fez isso daqui, e de um dia para o outro, depois de 2 anos e pouco, desapareceu todo o dinheiro, apareceu todos os consorciados em menos de 2 meses, porque nós estávamos fazendo uma reclamação. Então, eu também quero saber aonde está esse dinheiro que está depositado ali. Eu tenho um caso, que já mandamos isso para o STF também. A gente não sabe, né, a gente peticionou, a gente não sabe que medidas estão sendo tomadas. Agora, quanto ao que o CNJ está falando, e o Moro está respondendo, né, eu comparo ele, porque eu já vi muito disso. Às vezes o contrabandista, ele fala que mandou para o Museu Niemeyer, do obra para isso. O contrabandista, às vezes, quando pego, né, para não ser pego, né, nas tramóias que faz, ele faz o quê? Ele recebe 100 caixas de uísque de contrabando, né, ele faz nota de 2. Essas notas de 2 servem para mostrar para a fiscalização que ele tem nota do uísque que está na prateleira. Mas, na verdade, as outras 98, entendeu? Ele não pagou nada, ele não apresenta. Então, essa justificativa do Moro não para em pé, entendeu? Se ele catalogou, se ele fez tudo, está lá. Tem um monte de gente, durante mais de 6 meses, fazendo essa auditoria e estão levantando coisa atrás de coisa. Tá? Então, se ele fez, ele tem que prestar conta aonde é o dinheiro que passou por ele, passou pela Gabriela Arratti, passaram por outros juízes, aonde que está esse dinheiro? Esse dinheiro não é dele, é da justiça do país, né? E se ele fez malversação de dinheiro público, ele tem que pagar por isso. E se ele cometeu esse crime, né, esse crime tem que vir à tona logo e uma medida tem que ser feita logo, mesmo antes dele ser cassado. Muito bem, muito bem. Eu não vou acrescentar muita coisa não, que o Tony falou, só lembrando que a capivara do Moro é enorme. A investigação relacionada a esse desvio de recursos da Lava Jato é uma coisa grande pra cacete, uma coisa muito... São bilhões de reais que ele movimentou. A Lava Jato, você tem investigação por parte do... 2 bilhões e tanto aqui, 2 bilhões e 200 aqui, que o ato já deu falta de 350 na época dele. Só ali, uma vista rápida, lá faltava 350. Agora, vai saber o resto, obra de arte, tudo isso aí. Aonde que foi parar isso? Entendeu? Sim, Tony. O negócio é que o Moro, ele depenou as maiores empresas do país, depenou para a 13ª Vara e ajudou os Estados Unidos a depenar do lado de lá também. Não esqueça que o Deltan Dallagnol estava junto com ele, junto com a Força Tarefa, fazendo a mesma coisa, tentando pegar esse fundo para eles administrar. Não podemos esquecer disso também. O conluio do Moro com o Deltan Dallagnol. A gente não pode esquecer nunca isso. Entendeu? Sim. Você tem uma investigação no TCU, por exemplo, né, que identificou que a Lava Jato, ela movimentou... A Lava Jato, assim,
os organismos da Lava Jato, a 13ª Vara, o Ministério Público do Paraná, movimentaram, nessa brincadeira de multa para lá e para cá com as empresas brasileiras, movimentou mais de 20 bilhões de reais. Isso. A investigação do TCU. E você tem a investigação do CNJ, a investigação que também é dura, que é essa correção que a gente está falando agora, e você tem a investigação do STF, do STJ e do STF, que também vai vir coisa aí. Né? Ainda tem o julgamento do Moro no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que é uma coisa à parte, mas politicamente está junto também. Né? Politicamente você tem pontos de conexão. Né? Então o Sérgio Moro é uma das figuras mais perigosas da República, mais perigosas, mais daninhas que já passou pelo país. O mal que esse cara causou foi incomensurável. Em nome da justiça. Em nome da justiça. Ele foi um justiceiro em benefício próprio. Ele deu tanto. Entendeu? Eles buscavam dinheiro, e a gente não pode se esquecer do Deltan falando nas mensagens, né, que foram pegas lá, eles comentando como montar empresa para fazer, que tinha faturado 400 mil, tudo, né, em nome da sacanagem que eles fizeram com as empreiteiras nacionais. Teve gente que se suicidou, destruíram famílias, empresas, milhões de empregos. Essa gente cometeu crime de lesa pátria. Isso não tem perdão, isso não prescreve, entendeu? Isso aí tem que ser vir à tona de uma maneira para que o mundo inteiro conheça essas figuras que foram tidas como heróis. E eram heróis de pé de barro que jamais visto. Que, na verdade, eles buscavam o quê? Alpinismo jurídico, social e financeiro. Né? Criando empresas, né, para que as mulheres fosse para as mulheres, para não aparecer. O brasileiro esquece isso, não podemos esquecer. Isso está tudo aí. A justiça tem tudo aí. Estão sendo investigados, eu tenho certeza absoluta que isso não está parado. Entendeu? É que às vezes demora esse procedimento para se fazer tudo isso daí, os impedimentos naturais, né, que eles vão criando. O Moro aqui, para não ser caçado, que ele sabe que ele vai ser caçado. Ele cometeu barbaridade aqui que está explícita. Né, por todos os partidos que ele passou, ele fica retardando isso e tal, e eu acredito, já falei isso uma vez para você, eu falo para todo mundo que eu converso, né, pelo tamanho da capivara, como você falou, eu acredito que qualquer medida surpresa pode ter, mesmo antes dele ser caçado, entendeu? Eu acho que as investigações estão correndo por todos os lados, e é que a gente não tem conhecimento, né, mas de tanto se denunciar, e eles mesmos se defendendo, é notinha, o Moro fala isso daí, né, que estão plantando nota na imprensa, porque era um método que ele usava na Lava Jato junto com o Deltan. Eles me usavam para isso, entendeu? Faziam dar entrevista para a Veja, faziam dar isso aqui para criar a narrativa que eles queriam. E como ele praticava esses atos, ele está denunciando agora, achando que a mesma coisa estão fazendo com eles. Mas, olha, se estiverem fazendo a mesma coisa, né, e por trás tiver a verdade, ele não pode reclamar do que ele mesmo, né, fazia o tempo todo. Então, se está sendo notinha plantada, isso, aquele outro, não. Né? O CNJ pode ter alguém vazado de dentro do CNJ para o jornalista ou para outro, né, e isso vai vindo. Só que ele não está contestando com fatos, como ele não contestou até agora, né, que ele falou com a Daniela Lima, na Globo, tal, dando entrevista lá, ele não falou até agora, ele não contestou o que ele conversou comigo, né, que está registrado, e deveria estar nos autos, isso que nós temos que ver se está aqui na 13ª Vara. O que ele conversou comigo durante 1 hora, né, que está gravado? Eu peço para ele responder, ele foge de mim que nem o diabo da cruz. Porque eu sei o que eu conversei com ele. Eu sei todos os crimes ali que ele cometeu nessa fala de 1 hora comigo. Entendeu? Mas só que ele não me responde. Eu estou deixando isso acontecer. Isso também deve estar sob investigação.